Bom, vamos aqui ler um texto sobre, ainda falando sobre radioatividade, mas só que agora com outro enfoque, né? Normalmente a gente fala de radioatividade, mas com um enfoque de perigo, né? De cuidado, e de fato temos que ter isso, né? Mas a radioatividade, ela também traz benefícios para a sociedade, e a gente vai tentar aqui enunciar isso através desse texto, né? Quais são os benefícios que a radiação, por exemplo, pode trazer para a gente no nosso dia a dia, na vida moderna que nós temos hoje, né? Então, tem alguns benefícios que a gente pode usá-la, tá? Mas, de fato, a tua preocupação em relação se ela é boa ou se ela é ruim, ela ainda persiste, né? Porque, na verdade, ela é perigosa, né? Então, a radioatividade não é uma coisa que a gente fica brincando aí aleatoriamente, tá? Então, tem que ter um certo cuidado, né? Porque ela pode ser bastante perigosa. Mas também, como eu acabei de dizer, ela também traz alguns benefícios. E é isso que a gente vai tentar aqui ler aqui no texto para a gente tentar responder as questões relacionadas ao texto aqui. Leia o texto para responder aqui as questões. Conheça outras aplicações da radioatividade, né? Então, vamos conhecer aqui quais são as outras aplicações e o uso, né, da radioatividade no dia a dia aí em sociedade. Que ele fala aqui? Radioisótopos são as formas radioativas de um elemento químico. Apesar de todo o preconceito existente contra essas substâncias, podem trazer inúmeros benefícios à população e ao meio ambiente quando usadas de forma controlada e com o acompanhamento de técnicos especializados, né? Então, é como eu disse anteriormente, né? Então, elas podem sim trazer benefícios, no caso, mas tem que tomar cuidado, né? Porque tem que ser controlado por pessoas que sabem, né, manipular, sabem mexer com esse tipo de radiação. Por isso que o texto que fala, né, tem que ter um acompanhamento de técnicos aqui especializados, tá? No Brasil, vários são os campos que tiram proveito dos radioisótopos que são controlados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, né? Então, aqui tem um conselho que fiscaliza, né, que olha para essa questão desses radioisótopos, né, e como é que eles devem ser usados. Na medicina, né, como é que é usado esses radioisótopos na medicina? Na área médica, os radioisótopos são usados principalmente para obter diagnósticos, né? Então, diagnósticos é importante. Segundo dados da CNE, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, cerca de 2 milhões de exames com a utilização de radioisótopos são feitos anualmente no Brasil, que é bastante, né? Já pensou 2 milhões de exames feitos, né, usando esses radioisótopos aí? E para que não causem danos à saúde dos pacientes, os isótopos devem emitir partículas gama, pois elas apresentam um grande poder de penetração, não permanecendo no organismo, né? Então lembra, partículas gama, lembra aquela partícula gama mais poderosa que tem, né? Que ela consegue penetrar mais, pois elas apresentam um grande poder de penetração, de fato, né? Elas penetram muito forte, né? Então elas pouca coisa consegue pará-las, né? Não permanecendo no organismo. Isso é muito bom, né? Porque elas atravessam o organismo, não ficam ali presas, não é que nem o raio-x, onde é uma energia que fica acumulada no osso, fica no organismo, e outras partículas, sem ser, por exemplo, a questão das partículas gama, tá? Então, elas de fato atravessam o osso, atravessam a pele, atravessam tudo, né? E não fica ali no organismo, por isso que elas são usadas aqui. Além disso, devem ter um período de meia-vida, tempo necessário para que a radioatividade de uma amostra de um elemento radioativo se reduza à metade, não muito curto e nem muito longo, né? Então ela não pode ser muito curto, também não pode ser muito longo aí, né? Deve ter um tempo suficiente para que seja realizado o diagnóstico. Então, seja, basicamente para fazer o diagnóstico, ou seja, questões de minutos, né? E aí no máximo, talvez aí uma questão de horas, horas acho que já ficaria muito tempo, né? Mas alguns minutinhos aí já tá bom demais, tá? Então, tem esse tempo curto, o que é muito bom, né? Para a questão do uso dele. Né? E outra aplicação na medicina é o tratamento de doenças, especialmente o câncer. A radioterapia consiste, e aí você já ouviu falar sobre isso, né? Então, a radioterapia consiste na destruição da célula do tumor cancerígeno pelo uso de fontes de radiação. O problema é que o tratamento apresenta diversos efeitos colaterais, como náuseas e vômitos, né? Então, aqui são os efeitos dessa radiação aí, causando aqui, no caso, náuseas e vômitos, tá? Mas ela é usada para combater aqui, como o problema diz, como o texto diz, né, tumores cancerígenos, né, usando essa radiação para quebrar, na verdade, essas células tumorais aqui no caso, tá? Então, na medicina é bastante usado tanto para exames, né, como para a questão do tratamento de câncer, né? Então a gente percebe
que o uso da radiação ou da radioatividade, ela é importante na medicina, né? Ajuda, né, a alguns efeitos aí de diagnóstico ou, por exemplo, combater câncer, que é uma coisa, uma enfermidade da modernidade que não tinha antes, mas que hoje em dia, talvez pelos exames mais frequentes, a gente consegue detectar com mais facilidade, né, esse tipo de, os vários tipos de câncer que se tem. Então, em termos de medicina, é isso. Agora, em termos do meio ambiente, né? O que que a radioatividade traz aqui para a questão do meio ambiente? Técnicas nucleares podem ser extremamente danosas ao meio ambiente, mas, se usadas corretamente, ajudam na sua preservação e recuperação, né? E é de fato, né? Porque, lembra, se tiver um desastre nuclear, por exemplo, essa radiação fica ali na natureza por muito, muito tempo, dependendo da meia-vida dos elementos que foram usados nesses reatores, né? Então, para a natureza, um desastre nuclear é péssimo, né? Péssimo para todo mundo, para os animais, para a vida orgânica, né? Mas se usada corretamente, como o texto aqui falou, ajuda na prevenção e recuperação. E aí vamos ver como é que é usado isso aqui para o meio ambiente aqui no caso. Uma das utilidades dos radioisótopos é acompanhar o trajeto de poluentes no ar, na água e no solo. É possível identificar em amostras de sedimentos, por exemplo, a presença de metais pesados como mercúrio, muito utilizado por indústrias e garimpos, né? Então é uma forma de você detectar esses materiais pesados, esses metais pesados, desculpa, né? Usando aqui no caso técnicas nucleares. E na indústria e agricultura, né, como é que é usado essa questão dos radioisótopos, né? Então, na indústria, os radioisótopos são muito utilizados na esterilização, né, então, de materiais médicos e odontológicos. São usados também para identificar minas de pedras preciosas e para o tratamento e a valorização comercial dessas pedras, né? Então, aqui de novo, um pouco ainda em relação à medicina, né? Então, você usa ali raios gama ou uma radiação ali controlada para esterilizar materiais cirúrgicos, onde não vai ter nenhuma bactéria, nenhum vírus que possa, né, o paciente não possa ser contaminado por isso, né? Então, na medicina, como aqui, de novo, né, uma nova aplicação dessa questão dos radioisótopos aí para esterilização desses materiais cirúrgicos, no caso, né? E aqui, como ele falou também, na questão comercial, né, para procurar pedras preciosas e por aí vai. Na agricultura, a radioatividade permite o estudo do metabolismo das plantas e a produção de insetos estéreis. Então, essa questão, né, de você esterilizar insetos, né, você reduz ali a quantidade desse tipo de bicho ali naquele ambiente específico, né? Então, diminuindo, né, a transmissão de doenças, né, através deles, no caso, né? Então, e além disso, torna possível determinar a quantidade de agrotóxicos presente nos produtos agrícolas, né? Então, além disso, a gente pode determinar, né, usando aqui no caso a radioatividade, quanto de agrotóxico tem, por exemplo, nos produtos agrícolas. Então, e nos alimentos, como é que fica essa questão dos radioisótopos nos alimentos? Os radioisótopos também são utilizados na irradiação de alimentos. Essa técnica aumenta o tempo de conservação ao destruir bactérias, fungos e outros micro-organismos em produtos embalados, diminuindo o risco de transmissão de doenças e da perda de qualidade. Em frutas e legumes, a irradiação quebra hormônios do amadurecimento, o que retarda esse processo e aumenta o tempo de consumo, né? Então, imagina, você é um produtor de alimentos, você quer exportar esse alimento lá para a Europa e precisa que ele chegue até lá, né, sem ficar, antes de ficar maduro. Então, você faz essa técnica aqui usando os radioisótopos, né, para diminuir aí o amadurecimento dessas frutas, desses alimentos, até chegar no seu destino, né? E aí a questão pergunta o seguinte, né? O uso de partículas gama altamente energéticas é seguro no contexto da medicina, pois, né? Então a gente vai tentar aqui discutir então, essa questão da partícula gama. Lembra que ela tem alta penetração, né? A gente já sabe disso, que ela é altamente energética e seguro no contexto da medicina, pois, né? Então, por que ela é segura no contexto da medicina, né? Acho que a questão ela frisa isso. Então, vamos ver aqui uma por uma para ver o que que ele diz. E aí, só recordando, né? Mais ainda falando sobre partículas gama, elas são um tipo de radiação eletromagnética, a gente já viu isso, sem massa, né? Ela não tem massa, é pura energia, e ela é altamente energética, né? E emitida especificamente por algum tipo de radioisótopos, tá? Não é qualquer um que emite esse tipo de radiação, não, é apenas alguns radioisótopos. Como a gente viu aqui no texto,
eh, o seu uso ele é difundido, por exemplo, na medicina, por seu alto poder de penetração, garantindo, por exemplo, que não se mantenha resíduos no organismo da pessoa, no caso, examinada através deles, né. Então, o bom é que ele penetra, né, não fica ali no organismo. E além disso, por não serem partículas compostas de prótons, nêutrons e elétrons, como eu disse, é apenas energia, não possuem a capacidade de se chocar com átomos e outros elementos e alterar a sua composição, né. Então esse é o benefício de se usar aqui, no caso, a radiação gama, na medicina, desde que seu uso não seja excessivo, né. Então, se usa, mas tomar cuidado pela quantidade que se usa, né. Então, vamos tentar aqui ver no texto, mais ou menos essa ideia, né, de que qual, né, pode usar, pode, mas não muito excessivamente, né. Então, aqui no item A ele diz: "Seu alto poder de penetração atravessa tecidos como os do corpo humano, não permanecendo no organismo". Então essa, de fato, é uma das vantagens do uso, das no caso, partículas gama. O que que diz aqui o item B? "Sua grande massa garante que sua energia", opa, já está errado, né, ela não tem massa, né, como nós falamos, né, frisamos muito bem isso, a partícula gama não tem massa. Letra C: "Não apresenta riscos de envenenamento por radiação se usado de forma controlada", correto, né, então não se preocupem, tá, se você for comer um alimento que foi irradiado, por partículas gama, né, porque a função aqui era só matar os germes, bactérias e fungos, e essas partículas gamas elas não geram envenenamento, mesmo porque ela não fica ali, ela vai embora, ela passa, faz o que tem que fazer e vai embora, não fica no alimento não. O que que diz aqui o item D? "São partículas tão pequenas que não interagem com a matéria de forma alguma, não possuindo qualquer risco de contaminação por irradiação". Bom, aqui o texto ele dá a ideia de uma coisa pequena, né, que ela é feita de partícula, não, o partículas gama, na verdade ela é energia pura, tá, ela não é feita de matéria, digamos assim, ela não tem matéria, que o item D está errado. O que que diz aqui o item E? "Como se tratam de ondas eletromagnéticas, não alteram a estrutura atômica de outros elementos ao se chocarem contra eles". Perfeito, né, foi o que eu disse, né, então, as partículas gama, elas não têm matéria, elas são ondas, né, ondas eletromagnéticas, tá. Então aqui quais são aqui as corretas, né, então as corretas aqui no caso, a gente fica aqui com essa primeira, né, o seu alto poder de penetração, tem essa questão aqui, não apresenta riscos de envenenamento por radiação, de seu uso de forma controlada, e aqui esse outro termo aqui seria como se tratam de ondas eletromagnéticas, não alteram a estrutura atômica de seus elementos ao se chocarem contra eles. Bacana? Tranquilinho, né?